como você está? Eu espero que por aí esteja tudo bem como está por aqui. Eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana. Hoje eu estou usando uma calça preta, um blusão de fundo azul todo florido. E eu estou aqui nos estúdios da Multirio para levar até você mais um conhecimento. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já pensou em produzir uma poesia? Gosta delas? Eu espero que você goste de poesia, porque na aula de hoje você vai aprender a produzir textos de estrutura em versos. Os textos, sejam eles escritos ou orais, apresentam sempre uma finalidade e um público-alvo, ou seja, aquelas pessoas para quem aquele texto é destinado. E de acordo com a finalidade, o texto apresenta uma estrutura própria. Nós vamos ler agora um texto que está estruturado em versos. Vamos a essa leitura? Fim de tarde. Essa pipa, meu bem, decora o céu de alguém. Nesse efêmero pôr do sol que a gente também tem. Esse balão verde dança, alegra o coração de criança, enquanto a gente, meu bem, sente renascer a esperança. Esse pássaro canta uma canção que encanta, enquanto a gente voa alto, o ânimo levanta. Esse artista de rua, com essa alma nua, prepara a gente, meu bem, para a chegada da lua. Depois da leitura desse poema lindo, nós iremos fazer a análise da sua estrutura. Um texto escrito com estrutura em versos possui algumas características próprias, como verso, estrofe, rima. Observe nesse texto que cada linha dessa que foi sublinhada é um verso. Esse texto está todo escrito em versos. E um conjunto de versos é uma estrofe. Agora que você já viu a estrutura de um texto escrito em versos, nós analisaremos um elemento que é muito comum nesse tipo de texto. Analisaremos a rima. Mas você sabe o que é uma rima? A rima é uma palavra que possui terminação idêntica ou similar à outra. Não precisa ser exatamente igual. Por exemplo, nessa primeira estrofe, nós temos as palavras bem, alguém e tem. Você percebe que existe entre elas uma semelhança sonora? Já na segunda estrofe, nós temos dança, criança e esperança. Na terceira estrofe, nós temos canta, encanta e levanta. Você saberia dizer quais são as rimas na próxima estrofe? Se você falou rua, nua e lua, você acertou. Não é fácil identificar esse tipo de elemento? Nós já fizemos a análise da estrutura de um texto escrito em versos, vimos a rima, que é um elemento muito comum, e agora nós analisaremos a linguagem. Qual será o tipo de linguagem que é utilizada nesse tipo de texto? Vamos ver? O poeta, quando expressa as suas emoções em um texto, costuma utilizar uma linguagem chamada poética. Essa linguagem tem a intenção de emocionar seu público-alvo, seu leitor ou seu ouvinte. Esse tipo de linguagem também prefere o sentido figurado das palavras ao sentido literal.
Você deve estar pensando, linguagem poética, sentido figurado, eu não sei nada disso. É aí que você se engana. Eu vou mostrar para você que você já ouviu falar em todos esses elementos. Quer ver? O sentido das palavras, eles podem ser de duas formas. Nós temos o sentido literal ou conotativo e a palavra também pode se apresentar no seu sentido figurado ou denotativo. O sentido literal é aquele sentido mais comum, mais usual. É o sentido encontrado nos dicionários e é aquele que nós utilizamos em nosso dia a dia. Já o sentido figurado é aquele que explora outras significações das palavras. É como se ele brincasse um pouquinho mais com os significados de tudo aquilo que ele escreveu ali. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o sentido figurado e o sentido literal, que tal nós fazermos a análise desses sentidos no texto? É um trechinho de uma música. Você conhece essa música? De repente, Califórnia. O vento beija meus cabelos. As ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz. A vida passa lentamente e a gente vai tão de repente que não sente saudades do que já passou. Agora nós vamos fazer a análise desse texto. Venha comigo! Para o início da nossa análise, nós iremos pegar esse primeiro verso. O vento beija meus cabelos. Você consegue imaginar um vento beijando os cabelos de alguém? Mas se eu disser essa frase aqui para você, um menino beija a sua irmã, você não vai achar esse sentido mais usual, mais comum? Nessa segunda frase, o verbo beijar está sendo utilizado em seu sentido literal, no seu sentido mais comum, porque esse verbo ele é usado para seres animados e não para elementos da natureza, como, por exemplo, o vento. Isso significa que nesse verso, o vento beija meus cabelos, o autor utilizou esse verbo no sentido figurado. Ele está explorando um outro lado dessa palavra. Você conseguiu perceber essa diferença? Mas se não conseguiu, não se preocupe. Nós teremos mais um exemplo. Vamos a ele? Vamos analisar agora esse outro verso. O sol abraça o meu corpo. Da mesma forma, eu pergunto a você, como é que o sol vai abraçar o nosso corpo? O sol não tem braços. Mas nessa frase aqui, o menino abraça sua amiga, nós também percebemos que o verbo abraçar está sendo utilizado no seu sentido literal, no seu sentido comum e usual do dia a dia. Da mesma forma como o verbo anterior, ele também é mais utilizado para seres animados. Então, nesse verso, o sol abraça o meu corpo, o poeta deixou a sua imaginação fluir e utilizou o verbo no seu sentido figurado. Você conseguiu perceber por que o sentido figurado é o preferido daqueles que produzem textos em estrutura de versos? É porque ele traz uma liberdade maior. O autor, o compositor, pode brincar com os sentidos das palavras e ele pode utilizar essas palavras para mostrar a sua emoção. Agora que você já tem todas essas informações para realizar a sua produção textual, eu tenho algumas perguntas para você que irão lhe ajudar na hora dessa composição. Vamos a elas? Antes da sua produção,
você deve se perguntar: qual é a finalidade que você busca com o seu texto? Qual a emoção, quais as emoções você pretende despertar no seu leitor? Quem é o seu público-alvo? Onde o seu texto será publicado? Tudo isso irá ajudar você durante a composição do seu texto. E depois que você já está com o seu texto pronto, é importante que você leia a sua produção com bastante atenção. E você deve perceber se há ajustes a serem realizados. Se existirem, reescreva o seu texto e coloque esses ajustes para que a sua produção fique ainda melhor. Nossa aula já está chegando ao fim, mas antes de ela terminar, nós vamos fazer uma revisão, vamos rever tudo aquilo que foi aprendido na aula de hoje. Na aula de hoje, você aprendeu a produzir textos em versos. Você percebeu que esses textos podem ser poemas, pode ser também uma letra de música. Para essa produção, nós vimos a estrutura dos textos escritos em versos. Vimos que eles são escritos em versos, vimos também que um conjunto de versos é uma estrofe. Durante a produção, você poderá utilizar a linguagem poética, aquela linguagem que nós vimos que o autor se utiliza para emocionar o seu leitor ou o seu ouvinte. Foi nessa parte que nós aprendemos um pouco mais sobre o sentido literal, que é o sentido do dia a dia, e o sentido figurado, que é aquele sentido que explora um pouco mais as palavras. E, por fim, você viu um elemento muito comum nesse tipo de produção, que são as rimas. Nós percebemos que a rima é a palavra que combina fonologicamente com a outra. O som delas são semelhantes. Nós vimos que eles não precisam ser exatamente iguais. Agora, depois da nossa revisão, eu tenho um desafio para você. Se na aula você aprendeu a produzir um texto em verso, qual será o desafio? Provavelmente você vai ter que produzir um texto, mas não se preocupe. Caso você tenha alguma dúvida, você sempre pode retornar e assistir a aula novamente. Vamos ao desafio? Com as informações obtidas na aula de hoje, produza um texto em verso. Libere sua imaginação e deixe sua emoção aflorar. Uma ótima produção para você! Esse é o final da nossa aula. Eu espero que agora você esteja sentindo um pouquinho mais de confiança para produzir o seu texto. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero contar com você no nosso próximo encontro. Tchau!